Fabiana, Boa noite. tudo jóia? Tudo jóia. Fabiana, eu acho que eu não estou te escutando muito bem. Melhorar aqui. Agora melhorou. Agora melhorou? Agora ficou bom. Agora ficou bom? Tudo certinho agora. Fabiana Blanco. Fabiana, de onde vem esse sobrenome bacana? Então, esse foi o problema do meu pai. Meu pai tem descendência italiana, aí acabou ficando pra mim. Aí ficou Fabiana. Ah, muito bacana, show de bola. Bom, eu vou deixar você se apresentar um pouquinho para a turma aqui, falar de onde você vem, onde você estuda ou estudou. Pode ficar à vontade. Tá bom, obrigada. Boa noite. Como o professor disse, eu sou a Fabiana. Eu sou lá do sul de Minas, de uma cidade pequena que chama Santana da Vargem. Provavelmente ninguém conhece. Tem só 5.000 habitantes. E atualmente eu estou finalizando a minha graduação, né, em engenharia civil. Eu fiz engenharia civil lá na Universidade Federal de Lavras, que também fica lá no sul de Minas. Lá no sul de Minas, porque atualmente eu estou aqui em Belo Horizonte. E atualmente eu estou no 10º período. E para finalizar o meu curso agora, falta só apresentar o TCC. E acho que é isso. Bom, a minha idade acho que eu não vou falar, não. Vou deixar o pessoal não me achar velho. Mas acho que é isso. Bacana. E você entrou na graduação quando? Que ano? Entrei na graduação em 2018/1. Tô no 10º período. Era para eu ter formado no último período, agora em dezembro de 2022, mas por conta da pandemia acabou que todas as universidades federais deram uma atrasada no cronograma, né? E eu também optei por estender um pouco a minha graduação. Junto com o meu orientador, a gente entrou em consenso que eu ia estender um período para desenvolver um TCC um pouco melhor, aprofundar um pouco mais. E tudo bem, eu acho que nunca é sobre tempo e correr para formar, mas sim sobre se capacitar cada vez mais e melhorar cada dia mais, né? Aí tô aí, Ah, vou formar esse ano. muito bom, com certeza. Eu também estudei com um colega de turma que ele jogou mais meio período para frente porque ele queria fazer disciplina optativa da área de estruturas. Aí foi lá fazer edifício de concreto armado, galpões, concreto protegido, e ele não se arrepende de forma alguma. Hoje está trabalhando na área e sem nenhum arrependimento. Seu orientador é o professor Eduardo Cândido. Ele mesmo, grande Eduardo Cunha. Ah, Até convidei Grande Eduardo. para vir aqui hoje, só que eu acho que ele tá muito atarefado. Lá na UFLA tá no final de período, aí eu imagino a loucura que tá. Ah, Então, imagino. com certeza. Eduardo foi meu veterano. Ele é de 2008, aqui na UFV, e eu sou de 2009. Mas já aprendi muito com ele sobre geotecnia. Muito fera, muito bom. Ele é uma pessoa. Fabiana, exatamente. Bom, me conta, o que é que você fez aí durante a sua graduação na geotecnia? Como é que surgiu? Vamos começar do início, né? Como é que surgiu o seu gosto por geotecnia? Quando eu entrei em engenharia civil, eu não sabia o que era geotecnia, eu não sabia que era quase nenhuma das áreas da engenharia civil. E aí, eu peguei um período presencial no qual eu fiz todas as matérias daquele ciclo básico no período presencial antes da pandemia. Antes da pandemia, eu gostava muito de estruturas e eu era da Liga de Estruturas, né, que a gente chama lá de núcleo de estudos, e eu sempre gostei muito de estruturas. E aí, entrou a pandemia e entrou o EAD, e aí começou a ficar meio monótono as matérias. Eu tinha acabado de entrar nas matérias específicas do curso e eu vi que eu não gostava tanto de estruturas quanto eu achava. E aí eu Fez conheci, resistência de materiais no EAD ou no presencial? eu fiz EAD, Resmate 1 e Resmate 2, Vixe. eu fiz EAD. Fiz todas as estruturas EAD, menos aço, concreto 1, concreto 2 e madeira. Aham. Era uma monitora de teoria das estruturas, que é aquela matéria básica. E Uhum. assim, eu fui vendo que aquilo não era para mim e eu não gostava tanto. Aí eu comecei a fazer Mexolos 2 com o Eduardo, no EAD.
aí eu vi que era uma das únicas matérias que eu sentia mesmo vontade de estudar, vontade de entender o que estava acontecendo. Aí eu pensei, poxa, acho que eu vou me aproximar do Eduardo, entender mais como que é essa área, explorar mais sobre as oportunidades. E em paralelo a isso, eu tinha dois amigos, que um até eu vou falar posteriormente, que eles estavam trabalhando com geotecnia, um estava na Vale, de estagiário na época, e um estava na Alcoa, de estagiário também. Tanto que esses dois amigos hoje eles estão muito bem. Um está de engenheiro pleno na Vale e outro está de engenheiro pleno na Golder. Então, assim, eu me inspiro muito neles, sou muito grata a eles. E aí eu fui conversando mesmo com esses amigos e com o professor Eduardo. E eu fui tendo cada vez mais interesse em geotecnia. Aí, o que aconteceu? Um desses amigos, ele tem um cunhado da Pimenta, que é onde eu trabalho atualmente. Aí ele me mandou o link, ele disse, Fabiana, tá aberto processo seletivo, é uma empresa muito boa, acho que você devia tentar. Aí, como diz o Eduardo, junto à fome com vontade de comer, eu me inscrevi no processo seletivo da Pimenta, sem ter experiência nenhuma em geotecnia, eu não tinha feito nada de estágio na área, eu não tinha realizado nada, e eu fui participar do processo seletivo da Pimenta. Só que eu sempre fui uma pessoa muito determinada, muito esforçada, e eu me lembro até hoje que, assim, cheguei para o Eduardo e falei, Eduardo, passei da fase do RH, o que eu faço agora? Eu não tenho conhecimento técnico nenhum, e lá na Pimenta é muito forte o pessoal da UFOP e da UFMG, né, que eles estão mais próximos de Belo Horizonte, e eu era a única pessoa da UFLA que estava participando do processo. Aí eu pensei assim, nossa, odeio. Aí o que aconteceu nesse tempo? Aí eu conversei com o Eduardo, aí o Eduardo falou assim, eu tenho um colega de pós-graduação que ele oferece uns cursos e tudo mais, dá uma pesquisada. Não precisa necessariamente aprender tudo em um mês, porque a gente sabe que geotecnia é muito complexo pra gente entender em um mês. Só que aí eu pesquisei você no Instagram, no YouTube, e aí eu vi a oportunidade de fazer os seus cursos. Aí eu não pensei duas vezes e eu comprei aquele pacote lá, né? Que tem todos os softwares de estabilidade. Softwares. Sim, aí era férias, foi em maio do ano passado, era férias. Aí eu comecei a fazer os cursos e aí quando eu cheguei na entrevista técnica, embora eu não tivesse tido nenhum tipo de experiência, eu mostrei que eu que estava muito interessada, que eu, tipo assim, tinha muita vontade de aprender. Eu acho que é, a, o que vale muito para um processo seletivo de estágio é a vontade de aprender. Eu acho que as empresas não olham necessariamente o estagiário como assim, alguém que tem que ter um perfil técnico bem consolidado. E aí foi isso. Aí, graças a Deus, deu tudo certo. Eu tô aqui hoje na Pimenta, vai fazer 9 meses, vai fazer um ano, passa muito rápido. E tô muito feliz. E devo muito a isso, principalmente pelo meu amigo que enviou a vaga, que é esse que tá hoje na Coder, e pelo Eduardo, que, assim, tem um carinho enorme por ele. Tô longe, mas a gente sempre conversa, a gente sempre troca uma ideia. Que bacana, show de bola. Então, você foi na cara e na coragem. Eu lembro, você na época perguntou, teve algumas dicas, né? Que legal. E aí, como é que foi a entrevista? Teve entrevista? Sim, sim, teve duas etapas. A primeira etapa foi aquela etapa de RH que a gente sabe, né, que é basicamente muito igual em todas as empresas. Aí eu tinha um pouquinho de experiência, que eu já tinha participado de empresa júnior, eu já tinha feito estágio também em construção civil. E a segunda parte foi uma parte mais técnica, por exemplo, o que você já sabe, uma parte para saber mesmo o conhecimento que eu já tinha em geotecnia, quais eram minhas perspectivas de futuro. E foi basicamente essas duas fases. Aí eu lembro que demorou 1 mês e 14 dias. E da entrevista técnica até eu receber a notícia que eu tinha entrado, foi 12 dias que eu fiquei assim, agoniada. E eu tinha muita certeza que eu não ia passar, justamente por esse fato de ser muito mais fácil para o pessoal da UFOP, por estar aqui perto, por já ter
Assim, familiaridade. Eu não conhecia a pimenta, eu não tinha noção nenhuma. Foi muita sorte, mas eu sou muito grata por tudo que aconteceu. Que legal. Galera, pode ficar à vontade, pode mandar pergunta aqui, principalmente quem é estudante, manda pergunta para a Fabiana aqui que a gente vai responder. O Guilherme, Fabiana, mandou uma pergunta bem bacana aqui, ó, que é o seguinte, vou ler para você. Considerando sua trajetória na UFLA, você considera que a faculdade consegue preparar o aluno que deseja entrar no mercado na área da geotecnia? Olha, boa noite, Guilherme. Guilherme, inclusive, é da minha equipe, um dos meus grandes amigos aí da Pimenta, tá me acompanhando aí. Então, eu acho que a faculdade, ela, ela te dá, assim, um pontapé inicial. Ela te dá uma base, mas pelo que eu vejo hoje, pelo que eu presencio no estágio, é completamente diferente. Eu acho que, assim, todas as áreas, independente se você escolher estrutura, geotecnia, construção civil, você tem que correr atrás, você tem que especializar. Eu acho que a faculdade te mostra, te direciona para a área que você quer, mas ela não te dá o conhecimento suficiente para atuar na área. Tanto que, por isso que a gente faz aí, né? As pós, os mestrados da vida, porque assim, é literalmente só o pontapé e aquela sementinha no nosso coração. Legal. Ela dá as ferramentas, né? A gente sabe onde pesquisar, onde procurar depois, né? Sim, E quais foram as disciplinas que você fez de geotecnia na graduação? Mecânica dos solos um, Mecânica dos solos 2? geologia, fundações, e eu fiz uma eletiva no último período que eu estava presencial, que foi barragens de terra e enrocamento. E aí já Ah, ainda muito direcionada, foi até com o professor Eduardo, assim, foi de longe a melhor disciplina que eu já fiz. Quando eu fiz essa disciplina, eu já estava na Pimenta. que bacana. É exatamente disciplinas assim, barragens, mecânica das rochas para engenharia civil, estabilidade de taludes, obras de terra, acaba sendo eletiva, né? Acaba sendo optativa por conta de carga horária, por conta de grade curricular das federais, das privadas também é a mesma coisa, a gente acaba caindo, né, nessa questão da carga horária, e aí a gente tem que escolher. Por exemplo, a disciplina de edifícios é optativa ou ou é obrigatória na sua grade? Edifícios lá na UFLA, como assim edifícios? Edifício tipo concreto? É, tem uma disciplina de edificações em concreto. Aí você vê lá concreto um, concreto 2 que são obrigatórias, e uma terceira que é de projeto em Sim, edifícios, né? lá na UFLA a gente tem, lá a gente chama de concreto 3. Aí eu Ah, não que fiz, bacana. graças a Deus, assim, eu me desvinculei totalmente. Eu vi que estruturas não eram para mim, admiro quem gosta, mas não é. Certo, isso aí. Jéssica está perguntando aqui, o UFV, ela é da UFLA, Jéssica. Eu acho que é Jéssica Mota mesmo, me perdoa, mas acho que é Jéssica. Conversei com ela ontem. Da UFLA, sul de Minas, terra boa lá em Lavras. Vou terra do Terra do café. Ô, Fabiana, e dentro do seu estágio, quais são as atividades que você mais desenvolvia ou desenvolve? Bom, atualmente, né, eu tô na Pimenta, e aí, para quem não sabe, para quem não entende como funciona uma consultoria, a gente presta serviço para algum lugar. Aí eu não sei se eu posso dar muitos detalhes, mas eu estou numa equipe que a gente presta serviço para uma das maiores mineradoras do Brasil. Eu não vou citar nomes aqui por questão de confidencialidade. E aí a gente desenvolve todos os tipos de projetos geotécnicos que são necessários, né? Atualmente, lá na minha equipe tem a gerência de barragens e a diretoria de implantação. Eu faço parte da gerência de barragens. E desde o começo do meu estágio, eu participei de alguns projetos, por exemplo, ESIS, retomada de rejeitos e RPSB. E dentro desses projetos, o que eu pude observar é que dá para ver tudo da geotecnia. A gente entende desde o ensaio de caracterização até o ensaio tracial, até fazer a calibração de um modelo no software, entender como que foi o comportamento daquela análise de estabilidade. Eu também participo bastante da emissão de relatórios, né, que é uma parte bem importante na geotecnia. Eu acho que não só na geotecnia, mas a habilidade
básica de qualquer engenheiro é poder interpretar e desenvolver um bom relatório, porque eu acho que de nada adianta se você sabe muito, mas você não consegue desenvolver e colocar aquilo no papel. E, assim, aí eu fiquei 7 meses de estagiária, agora eu tô de assistente. E, basicamente, eu acompanho, né, os engenheiros e vou auxiliando aí. Mas, assim, é notório o meu crescimento nesse tempo, eu aprendi muita coisa. Como eu mencionei anteriormente, eu acho que a faculdade, ela te mostra um caminho, mas ela não te prepara. E eu vejo que hoje eu tenho que correr muito atrás, principalmente por, assim, eu brinco com o meu amigo, tem um amigo meu de estruturas, eu falo para ele assim, que concreto é receitinha de bolo, a gente vai lá, agora já tecnia não, a gente pode ter um material e a gente vê um parâmetro que a gente pensa, nossa, poxa, como que eu vou colocar isso lá e vai passar? E não passa. E todo dia eu acho que cada dia é um aprendizado diferente, cada dia é uma oportunidade de aprender algo novo, de trocar ideia com o seu colega do lado, com o seu colega de outra empresa, entender o que está acontecendo. E eu acho que é isso. Joia. E você faz muita análise de estabilidade? Faço, faço. Nossa, no mês passado eu estava até num projeto com o Guilherme. A gente estava rodando algumas sessões, né, de uma barragem lá que a gente estava trabalhando e eu fiquei responsável por fazer as análises de estabilidade e eu rodei muita, muita análise, muita. Bacana. E o curso Expert te ajudou? E me ajudou muito. Quando eu comecei Eu lembro direitinho que foi em julho, que foi a primeira vez que eu tive contato com o slide lá. Lá para o nosso cliente, a gente usa mais o slide, né? Mas a gente tem a licença também do GeoStudio, embora a gente não use Uhum. o cliente. E aí eu pensei, tipo assim, eu já sabia basicamente todas as funções. Eu acho que o Slide ele não é um software tão difícil de entender. É muito mais como você insere, como você modela, porque assim, você não pode simplesmente analisar a primeira análise que você fez ali e colocar no relatório, né? Você tem que analisar todos os cenários, entender qual que é o melhor comportamento e então, voltando, e me ajudou muito, assim, eu já sabia bastante. E uma coisa que eu gostei muito do curso é que frequentemente você voltava ali naquela base teórica, porque é, vários conceitos de Maxwell 2, principalmente, eles são necessários a gente revisar, né? Porque a gente esquece eventualmente. Eu gostava bastante desses conteúdos que tinha aquela parte teórica. Legal, que bacana. E Fabiana, vamos ver o seguinte aqui, deixa eu ver se eu entendi. Você hoje, né, já está como assistente, passou por todo esse processo aí de estagiário. Agora, como é que foi no início? Teve insegurança? Você teve medo de errar? Como é que foi? Conta como é que foi esse inicinho aí de estágio pra gente. Sim, sim, eu tive muito medo, muita insegurança, principalmente porque antes eu fazia estágio numa construtora. Então, assim, na construção civil, eu conseguia enxergar a tarefa sendo executada ali. Agora, eu acho que, assim, geotecnia é um conteúdo muito difícil de aprender. O nível técnico do pessoal da Pimenta é elevadíssimo. Eu, assim, nos primeiros 3 meses eu fiquei assim, meu Deus, eu não sei nada, eu não estou agregando nada aqui. E até hoje eu tenho muita insegurança, porque, assim, eu vejo que eu ainda tenho que estudar muito, eu ainda tenho que desenvolver muito. Mas eu acho que, assim, esse medo, essa insegurança, ela não é só na geotecnia, ela é em qualquer área. Mas, sim, eu acho que, assim, qualquer ambiente novo, qualquer lugar que você tem que se adaptar a uma nova realidade, um ambiente que você tem que sair da sua zona de conforto, né? Então, assim, nas primeiras semanas foi bem difícil. E eu lembro que, assim, eu entrei dia 22 de junho e uma semana depois já era a festa da pimenta, a festa junina. Aí eu falei assim, eu vou lá conhecer esse pessoal. Aí, assim, uma coisa também que me ajudou bastante foi o contato presencial. Eu fiz 3 meses de estágio home office, depois eu mudei para Belo Horizonte. E assim, eu vejo que a oportunidade de trabalhar presencial, pelo menos na minha percepção, ela é melhor. Porque assim, você tá ali no escritório, você chega pro seu superior e fala, olha, eu tô com dificuldade, me ajuda. É bem mais fácil do que esse contato via computador. Então, assim, eu acho que essa
essa transição do home office para o presencial também me ajudou bastante com é, essa questão insegurança e medo. Entendi. Legal. E aí você faz também acompanhamento de campo nas Não, obras. então, como o meu cliente ele fica lá no Pará, eu nunca fui. Ah, Então, assim, uhum. ainda não fui em uma visita técnica, assim, eu acho que é um dos meus próximos sonhos, porque eu tenho muita vontade de ir, de entender como funciona. Eu acho que quando você vê ali, fica bem diferente, né? A única barragem que eu vi foi a barragem da Pampulha e as barragens lá da UFLA, assim, de pertinho. Mas eu acho que, assim, no futuro, eu espero que eu tenha a oportunidade, sim, de visitar lá onde que a gente trabalha, onde que a gente presta serviço. Tanto que lá é um complexo e tem várias barragens lá. E tem duas que eu gosto muito, que eu tô trabalhando já faz uns 4 meses. A gente já cria um carinho, né? Uma coisa. Legal. E quais são os tipos de análises de estabilidade que você mais faz com barragens? Bom, então, nesse último projeto que eu fiz tanto análises estáticas quanto análises pseudostáticas, né? Tanto que esse tema de análises pseudostáticas vai ser o tema do meu TCC, eu gosto bastante. Que bacana. E o meu TCC vai ser tudo comparativo para avaliação de metodologias de análise pseudostáticas. É um tema aí bem legal. Espero que você esteja lá. O Eduardo com certeza vai te convidar. Ah, legal. Muito obrigado. Sim, mas é isso. Assim, todos os tipos de análise. Todos os tipos de análise. Eu também já fiz a análise de sensibilidade. Eu lembro que eu até revi esse módulo lá, voltei lá no módulo do seu curso, revi, né? Porque foi um tema que eu precisei eventualmente em uma situação pontual lá. Eu também, eu não cheguei a desenvolver, mas a gente estava conversando em fazer uma análise probabilística lá, eu também revi. E, assim, me ajudou bastante. Porque eu acho que, assim, uma coisa que eu ouvi meus professores falarem a vida inteira, principalmente meus professores de estruturas, é que você devia aprender totalmente a teoria, você ia sair da faculdade e aí você ia aprender os softwares. E eu vejo que não. Tipo assim, é, eu sempre tentei aprender em paralelo, porque não adianta você saber a teoria se você não tem uma ferramenta lá para otimizar o seu tempo. Ninguém hoje vai fazer análise de habilidade à mão, ninguém hoje vai perder tempo, tanto pelo ritmo, né, da demanda, quanto pela necessidade de entregar aquele projeto. Então, assim, sim, eu acredito muito, principalmente na geotecnia, que você tem que sim saber o software, saber não ser uma pessoa que vai lá, joga os dados do software, roda e é isso. Sim, você tem que saber a teoria, você tem que saber o que está acontecendo ali por trás, o que você está implementando ali, mas sim, você tem que saber os softwares. Eu sou adepta. Legal, legal. Eu também sou. Muito bacana. Ó, a Heloísa falou aqui, ó. Sou formada e fiz especialização, mas sem experiência em geotecnia. Normal, tá, Heloísa? Completamente normal. É, tá bem difícil conseguir algo nessa área. O ideal é, vamos ver se, eu acredito que seja uma pergunta. O ideal era ter conseguido estágio antes. Beleza, a gente está dando o exemplo aqui da Fabiana, que começou com esse estágio, que facilitou bastante para ela, mas não necessariamente você precisa ou precisava ter feito um estágio, hoje está tudo perdido, você não vai conseguir mais oportunidade. De forma alguma. Por quê? Eu fiz questão de convidar a Fabiana porque ela é justamente um dos pontos fora da curva. Ela até citou que achava que a UFOP, a UFMG era que conseguia com mais facilidade. E não, isso está aberto para todo mundo. Depende, né? Não é simplesmente pelos cabelos loiros, pelos olhos claros, mas depende da sua disponibilidade. E eu já vi muita gente, não estou falando que é o caso da Heloísa, mas eu já vi muita gente rejeitar uma oportunidade de estágio, uma oportunidade de trabalho, porque era em outro estado, ou era simplesmente em outra cidade. Então não dá para se limitar. Né? Às vezes você querer ficar entregando currículo de empresa em empresa e achar, né,
que dentro da cidade ali alguém vai te contratar e ficar por isso mesmo. Não rola, tem que meter as caras e ir embora. Não fez um estágio, não se especializou, né? Não tentou fazer um algo a mais na graduação, sem problema nenhum. Você já fez aí a sua pós. O que falta agora é meter as caras. E aqui a gente entra em um contexto que também depende muito da sua situação. Quem é solteira ou está simplesmente namorando, como é o caso aí da Fabiana, é fácil você rodar o país inteiro e até para fora. Eu tenho colegas de graduação que aproveitaram e foram fazer intercâmbio porque não tinha elo, né? Tem a família lá, vem, visita e tá tudo certo. Agora, se você já tem um relacionamento, já é casado, já tem filhos, aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais, não falo complicado, mas um pouquinho mais a se pensar para ver se a família inteira vai topar, né? Seja com filhos na escola, seja com o marido, se o marido já está trabalhando ou não. Então é tudo uma questão de contexto, cada um vai estar em seu contexto e vai ter o seu tempo. Às vezes você não teve essa oportunidade de começar na graduação, às vezes fez a pós e não conseguiu nada. O que que eu te sugiro? Continua entregando currículo onde for possível, continua participando de processo seletivo. Fabiana meteu as caras. Falou lá, não, acho que não vai dar para mim, tem gente que já é preferido. E não, olha o que que deu. Né? Contra tudo e contra todos, pensando assim, vou contar com a sorte, mas não, isso, a vaga já era dela. Isso é indiscutível. Então o negócio é, mete as caras. Se você ainda não tem, cria uma conta agora, assim que terminar essa live. Cria uma conta lá no LinkedIn, começa a me seguir lá também, segue a Fabiana. Por quê? Porque vira e mexe eu estou repostando ofertas de vagas para boas empresas. A Pimenta de Ávila é uma que direto está ofertando, eu estou lá replicando, trago aqui também para o Instagram. A gente tem DF+, tem muita oferta da Vale e ainda mais já tendo uma especialização como a Heloísa tem. O negócio é persistência. Ah, viu uma vaga, eu estava falando disso ontem aqui. Viu uma vaga lá que tem trocentas exigências, 5 anos de experiência, mais conhecimento disso, daquilo. Não para, não se trava por conta de falta de experiência. Fabiana falou aqui, ó, nunca nem tinha pisado em campo, nunca tinha nem aberto um software e está aí hoje dando depoimento para a gente aqui, ó. Mete as caras, sem medo de ser feliz. E se por acaso vier o primeiro não, se por acaso vier o segundo não, você pode ter certeza que o sim é uma questão de tempo. Beleza? O que você acha, Fabiana? Exatamente. Eu acho que assim, essa questão pessoal e familiar é uma questão muito delicada, porque não é uma questão trivial para todo mundo. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu, tipo assim, eu estava solteira, eu estava terminando a minha faculdade. Eu simplesmente falei para os meus pais: olha, eu não me vejo voltando para uma cidade de 5 mil habitantes, vou me mudar para Belo Horizonte para estar próxima à empresa. E acabou que eu conheci alguém na Pimenta, hoje eu estou namorando alguém da Pimenta. Hoje eu Hum, também. A Pimenta me agregou muito, 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 muito mesmo. E é, é isso mesmo que você falou. Eu acho que, assim, o que eu vejo, eu gosto muito de LinkedIn, eu gosto, assim, muito mesmo. Né? LinkedIn é uma das minhas redes sociais favoritas. E eu vejo muita oferta de vagas e eu tenho muitos contatos em empresas, outras empresas, e eu vejo várias oportunidades assim aparecendo, não só para engenheiros plenos e sêniores, mas também para estagiários, engenheiros júniores. E eu falo que depois que você começa, o trem vai. Eu já recebi várias propostas estando na Pimenta de outras empresas. Eu acho que assim, o mercado hoje ele tá faltando, porque não tem gente, não tem especialista em geotecnia. Tipo, a gente pode ver que todos os dias aí a gente vê uma vaga ou outra, mesmo que seja para trabalhar como consultor ou como ATO. E eu acho que é isso. A gente tem que enviar mesmo os currículos, não desistir. Quando eu fiz o processo da Pimenta, eu também estava participando do processo da Vale e do processo de uma outra empresa em São Paulo. E posteriormente eles me chamaram, mas eu acabei optando por ficar na Pimenta, que eu já estava familiarizada. E eu acho que é isso mesmo, professor. Eu acho que a gente tem que correr atrás, não desistir no primeiro não. Porque uma hora, a minha mãe fala muito isso, que é pra ser da gente, vem e fica na vida da gente na hora que é pra ficar. Então, assim, eu acredito muito nisso.
Eu esqueci o nome dela. Mas não, Heloísa. Heloísa não desiste, continua mandando aí. E vai dar tudo certo, tenho certeza. Joia, isso aí. Tá vendo, Luiz? Olha só como é que é as coisas. Começou com uma vaga de estágio e pode ser que daqui a um tempo role até casamento. Tá vendo? Ai, ai, ai. É isso aí, a vida vai acontecendo. E É, deixa eu te falar, para a gente já quase finalizar aqui, ó. Depois de toda essa bagagem sua que começou com estágio, trabalhando aí com estabilidade de taludes, trabalhando aí com laudo, eu falo que a mulherada, as empresas colocam a mulherada para mexer com laudo, para escrever, que a mulherada faz isso muito bem, detalhar projetos. Depois de toda essa bagagem, hoje você sente mais confiança para trabalhar com aquilo que você já faz. Tá como sim, assistente, amanhã como engenheira, você já pega e desembola, porque você começou a mexer com isso já na graduação. A segurança agora é totalmente diferente daquela do seu início de estágio. sim, sim. A segurança é totalmente diferente. Eu tava conversando isso até com meu amigo ontem. Eu acho que, assim, comparando com a pessoa que eu era 8 meses atrás, é muito notório o meu crescimento. E hoje eu me sinto confiante para realizar as atividades que eu estou realizando. Eu me sinto segura para tomar algumas decisões. Lógico que eu ainda não tenho autonomia para tomar decisões de engenheira, né? Falta um pouco ainda, mas tudo bem. Eu acho que tudo é um processo. E sim, acho que assim as minhas metas para o futuro agora, esse ano é finalizar o meu TCC. Ano que vem eu pretendo fazer mestrado. E se eu não passar no mestrado, assim, de cara, eu pretendo fazer a pós. Tem uma pós muito boa na PUC, né? Aqui em BH, Uhum. Areia de Barragem. E assim, eu sempre tive muito bem consolidado que eu queria ter uma carreira muito boa, que eu queria que eu queria desenvolver cada vez mais. Eu acho que assim, principalmente na geotecnia, a gente tem que estudar constantemente. Todo dia a gente vê uma notícia aí de um artigo novo com alguma coisa diferente. E eu acho que o X da questão é isso: não parar de estudar, não parar de capacitar. E uma coisa também que eu aprendi nesses 8 meses de pimenta é que você aprende muito quando você ensina alguém. Então, assim, eu gosto bastante de ensinar. Eu acho que, assim, eu me considero uma pessoa bem calma. Então, eu espero que no futuro eu ainda não. Eu tinha um sonho quando eu era da UFLA, até comentei com o Eduardo, que eu tenho vontade de, tipo assim, fazer mestrado, doutorado e dar aula. Ainda é um sonho distante, tipo assim, quem sabe com uns 10 anos de consultoria aí eu canse e vou para a área acadêmica, é uma coisa que eu sempre gostei também. Mas, assim, no mais, pro meu futuro próximo é continuar estudando. Esse ano a minha meta é dar bastante biotecnia, né? Entregar o meu TCC, fazer um TCC muito bom, desenvolver uns artigos aí. E quem sabe lá em agosto de 2024 a gente se encontra lá no Cobrança em Balneário Camboriú. Com Então, certeza. a gente tá vendo aí a galerinha da Feventa aí que tá aí no chat. Eles estão quietos, Show. tímidos, eles são tímidos, porque eu lembro quando eu entrei na live da Ana, aquela lá do Rio, o pessoal, Aham. meus amigos, eles não interagem, eles são tímidos. Não, vamos colocar a Fabiana na parede aí, gente. Manda umas perguntas bem difíceis para ela aí, ó. Bom, beleza. Agora, vamos entrar em outro assunto aqui para a gente fechar. Como que é a questão, né? Tem bastante mulher aqui. Você sentiu em algum momento, seja dentro da pimenta, né? Se for também, você não vai falar, né? Tá cheio de dedo duro aqui, ó. Tô brincando. Mas em algum momento, trabalhando aí no seu estágio, você sentiu que existe ainda um preconceito? Não necessariamente com você, mas um preconceito com mulher? Não, Clígia, se eu te contar, a minha chefe, ela é, tipo, engenheira de projeto da minha equipe. E ela é simplesmente uma mulher foda. Ela é assim, ela dá um baile em muito homem. Ela, tipo, coordena uma equipe de, acho que tem oito homens lá. Agora tem eu, tem uma engenheira agora e ela de chefe. E assim, eu nunca senti, tipo, é, inferior por ser mulher, muito pelo contrário, eu sempre vi essa chefe que eu tenho hoje, o nome dela é Sabrina, ela nem tá aí. Ah, o meu amigo que me viu a vaga entrou. Oi, Alexandre, Ah, ele, ó. Faz um agradecimento especial para ele aí, ó, em rede nacional. Alexandre que me viu a vaga da Pimenta e hoje eu tô aqui. Mas, então, a minha chefe, ela, assim, ela é um exemplo e eu me vejo muito nela. Ela é uma pessoa, assim, conhecimento técnico, conhecimento
como pessoa, então, não, nunca senti. Ao contrário da construção civil. Quando eu trabalhava na construção civil, eu sentia muito essa pressão pelo fato de ser mulher, pelo fato de estar na obra. Eu sentia muita inferioridade. Tanto que teve até uma situação chata uma vez que eu fui ter que dar ré na caminhonete, bati a caminhonete na obra. Tenho trauma de construção civil. Mas hoje eu não tenho que dirigir, pelo menos, na frente de 35 pessoas. Então, assim, hoje tá tudo bem. Ah, legal. É, na construção civil tende-se, né, a gente vê com mais frequência essas questões mesmo, principalmente para engenheira novinha que está pisando em obra pela primeira vez ou vai coordenar alguma obra. A peãozada não deixa muito barato, não. Ele está em cima. Eu falo por experiência própria. Eu não acreditava, eu era daquele tipo de não, é igualdade, eu tenho conhecimento, mas não, eles não respeitam. Assim, agora na geotecnia, pelo que eu vejo, não só na Pimenta, mas assim, eu tenho várias amigas que estão trabalhando em várias empresas e assim, pelo que elas comentam comigo, não tem nenhum tipo de problema, graças a Deus, né? A gente está em pleno 2023 aí. Eu acho que assim, essa questão de igualdade é muito importante. É, e como eu disse, pela minha chefe, eu vejo que assim, tem muita mulher que dá muito baile em homem. Joia, eu também concordo, tem mesmo. Já falei aqui, eu não sou machista, não sou feminista, mas eu concordo. Tem que concordar. Bom, e lá na Pimenta, vocês têm algum funcionário, algum engenheiro que é do exterior ou é todo mundo brasileiro? Tem até um da minha equipe que ele é francês. Ele Olha, é francês. E aí eu não tenho muito contato com ele. Eu, assim, não trabalho diretamente com ele, nunca trabalhei, mas a gente vê que, tipo assim, eu acho que o ambiente de trabalho na Pimenta é um ambiente muito bom, as pessoas se dão muito bem, as pessoas, elas, assim, o que eu sempre senti foi que, tipo, eu nunca me senti inferior por ser estagiária, qualquer dúvida, eu sempre recebi ajuda, o pessoal parava, principalmente o Guilherme. O Guilherme, eu trabalhei com ele durante esses 8 meses aí, ele sempre estava disposto a me ajudar. E sim, eu acho que assim, eu não vejo o empecilho ser estrangeiro. Eu acho que assim, o maior empecilho de alguém é, é a pessoa mesma. A pessoa tem que querer, tem que ter força de vontade, que eu acredito que assim, se ela tem força de vontade, se ela está apta a realizar aquela determinada demanda, aquela determinada ação, ela vai conseguir sim. Eu acho que é muito essa questão de determinação. joia, bacana. O José Luiz aqui perguntou, né, como que está a questão aí do mercado para estrangeiros no Brasil, e é exatamente isso que a Fabiana falou, José. Cara, se você pegar, por exemplo, e der uma buscada aí no YouTube, por conteúdos aí, vídeos de estabilidade de taludes. Você vai ver muito material, mas muito material bacana de colombiano, de peruano, claro, né? Conteúdo em espanhol, mas isso já mostra a força do exterior na nossa área de geotecnia. Beleza, agora vamos fazer o gancho, vamos trazer isso aqui para o Brasil. Fabiana deu exemplo aí da pimenta de Ávila. Eu conheço, tem amigos meus aqui, peruanos, da UFV, que estão trabalhando em Belo Horizonte hoje, se eu não me engano, na DF mais ou na Fonte, que é o rei, né? É peruano, então tem oportunidade tranquilamente. Porque essa galera, a PUC Rio, tem alguém da PUC aí, ó? Dá um oi da PUC aí, ó. A PUC Rio, então, é uma grande importadora de peruano e colombiano. Será que é à toa? O pessoal é muito bom de serviço. E eles vêm para cá para fazer lá pós-graduação, mestrado, doutorado, e de repente, né, o boca a boca funciona muito bem, eles começam a se destacar dentro da universidade e depois as empresas começam a pegar essa turma. Então não existe aquela questão, não, é gringo, não tem interesse para a gente. Muito pelo contrário. Beleza? Pode ficar tranquilo aí. Você está aqui, é de fora e está estudando ou está trabalhando em outra área no Brasil, tem mercado para você também na geotecnia. Fabiana já deu o exemplo aí, falando do colega dela. Joia, mais alguém tem alguma dúvida para a dona Fabiana? E quando que vai ser a sua
o seu TCC, Fabiana, no meio do ano? Não, Sua então, defesa. eu pretendo apresentar o TCC lá para outubro, novembro e pretendo colar grau em dezembro ou janeiro. Tô com um pouquinho de medo, na verdade, porque assim, dá aquele medo, né, de formar, e aí o que eu vou fazer agora? Mas assim, eu espero que dê tudo certo, eu torço muito, eu tô batalhando muito todos os dias para que isso seja mais uma etapa boa da minha vida. E assim, então temos 10 meses aí, até lá, 10 meses. Show, tem muito chão ainda. E você pretende fazer mais alguma disciplina optativa na UFLA? Agora você está só em BH também, Então, né? tipo assim, as disciplinas de geotecnia, elas encerraram lá, não teria nenhuma disciplina para eu fazer. Aí, como eu já mudei para Belo Horizonte, eu não pretendo voltar não para Lavras, eu pretendo só fazer o meu TCC mesmo à distância. Até combinei com o Eduardo de é, fazer daqui, não sei como que vai ser a questão da apresentação, se eu vou lá. Provavelmente eu não devo ir lá por conta da banca. Todo mundo hoje, eu acho que assim, com a pandemia, a internet facilitou muito as coisas, né? A gente Oh, consegue ver pessoas de vários lugares, né, na nossa apresentação, não precisa ter esse deslocamento até Lavras, né? E assim, eu acho que vai ser online, sim, mas, enfim, uma etapa futura, que vai demorar uns meses, mas que estou um pouco ansiosa. não, tá chegando. Não precisa ficar ansioso não, que vai dar tudo certo, ainda mais com a bagagem que você já pegou. Bom, vamos encerrando por aqui. Fabiana, muito obrigado pela sua participação, pelo seu depoimento. Foi excelente. Acho que tirou muita dúvida de muita gente aí que também estava nessa, né? O que fazer? Começa na graduação, tem oportunidade, não tem? Como é que vai ser o mercado amanhã? Como é que vai ser o mercado até para estrangeiro aí? E tem campo. Independente da nossa situação aí em relação a governo, por exemplo, a gente está aí nessa transição, mas desde semana passada eu já vim falando isso aqui com a Marília, por exemplo. A área da mineração, principalmente, e todas as empresas aí que estão prestando serviço para a área de mineração, está cada vez mais em alta. Então a gente tem aí muita demanda e sucesso para todos vocês, sucesso para você, Fabiana. Muito obrigado mais uma vez. Se quiser se despedir, Tá, imagina, eu agradeço o convite e agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória. Eu espero que, assim, pelo menos em parte, eu tenha ajudado alguém. A minha amiga Maria Clara entrou aí no final, ela estava em reunião de TCC. Ela também, ela entrou na geotecnia depois que eu entrei na Pimenta, ela entrou no DPF. Fico muito feliz de compartilhar essa trajetória com ela. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que, assim, não desistam, mandem currículo, continuem estudando, compre o curso do professor Klinger, e uma hora a oportunidade aparece, e quando a oportunidade aparece, a gente tem que aproveitar e dar o nosso melhor. Então, acho que é isso. Boa noite aí. Obrigada, professor, novamente. Até a próxima.